Olá a todos, eu venho esta feita abordar um assunto que se encontra na Palavra de Deus, no capítulo 24 de Mateus, no versículos 40 e 41, que diz assim: Então, estando dois no campo, Mateus capítulo 24, versículos 40 e 41. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Tanto faz ter a versão tomado ou tomada, levado ou levada, não vai fazer assim diferença alguma. Mas a pergunta que eu faço dos versículos 40 e 41, o povo de Deus vai sumir? O povo de Deus vai desaparecer, vai ser tomado, vai ser levado da terra de forma súbita, de repente, num momento, num abrir e fechar de olhos? E o que será no momento, no abrir e fechar de olhos? No momento, no abrir e fechar de olhos, é desaparecer, sair da terra de forma súbita, como se fosse abduzido, tomado à força e sido levado ao céu? No momento, no abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz que é a mudança corpórea. O corpo mortal vai se revestir de imortalidade e o corpo corrupto vai se revestir de incorruptibilidade. Quando? No momento, num abrir e fechar de olhos. Está lá em 1 Coríntios, eu vou ler o texto na íntegra, capítulo 15, versículo 50. Nós vamos entender o que o versículo 50, que muita gente está interpretando de forma forçada. Quando diz que carne e sangue não vai herdar o reino de Deus, é carne e sangue mortal. Por exemplo, eu sou um mortal. Eu já experimentei a corrupção. Então, dessa forma, dessa maneira como eu estou, nem eu, nem você, nem ninguém aqui na terra vai. Mas quando recebermos um corpo imortal, um corpo incorruptível, ele não vai deixar de ser corpo. É um corpo espiritual, mas tangível, que se pode tocar. Então nós temos que entender a linguagem da Bíblia. Mas se Jesus é o nosso exemplo, e ele de fato é o nosso exemplo, Jesus ele foi ao céu, mas Jesus quando ele subiu ao céu, ele foi de forma secreta? Muitos dizem até que ele foi em espírito. Como se Jesus foi em espírito, se em Lucas, no capítulo 24, disse que ele chamou Tomé para Tomé tocá-lo. Se Tomé tivesse tocado em Jesus, e ele sendo espírito depois que ele ressuscitou, ele não chamaria Tomé para tocá-lo. Não. Ele disse: olha meus pés, minhas mãos, vede que sou eu mesmo. O espírito não tem o quê? Carne, sangue, espírito, osso. Vede que eu tenho. Eu tenho o quê? Carne e osso. Então Jesus está no céu de carne e osso, gente. A Bíblia explica, a palavra de Deus explica de forma bem clara. Os santos vão ter sim carne e osso, vão ter um corpo glorificado, um corpo espiritual, mas é corpo de carne e sangue, tocável, tangível, que você vai poder tocar, que você vai poder sentir, não é espírito. Então nós vamos aqui para Atos capítulo 1, e nós vamos perceber que Jesus não subiu ao céu de forma súbita, secreta, de repente. Pelo contrário, houve testemunhas, os discípulos viram quando Jesus subiu. O verso 9 diz assim, do capítulo 1 de Atos, verso 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado, foi tomado às alturas. E uma nuvem o recebeu, envolvendo-o, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos, olha como é que eles estavam, com os olhos fitos, fixos, olhando para o alto. Desde o momento que Jesus subiu até ele sumir nas nuvens do céu e entrar no céu, eles ficaram olhando, fitos. Enquanto ele subia, eis que junto deles, ó, no plural, se puseram dois varões vestidos de branco, que a gente entende que são dois anjos. O que esses anjos, esses varões vestidos de branco, disseram para os discípulos? Homens galileus, varões galileus, olha aqui, ó, as testemunhas. Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vocês, que dentre vós foi recebido como para... que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Então,
Como foi que eles viram Jesus indo ao céu? Visível e pessoal. Como é que Jesus vai descer do céu? Visível e pessoal. Então teve testemunhas. Não foi uma subida secreta, de repente. Não foi uma subida súbita, uma ida ao céu de forma súbita. Não foi. Jesus não foi abduzido. Teve testemunhas, teve pessoas. Até porque posteriormente, se eles não tivessem visto Jesus ir ao céu, como é que eles iam posteriormente nas suas cartas, Pedro, Tiago, João, o próprio apóstolo Paulo, que não estava aqui nesse momento, porque Paulo viu Jesus posteriormente, como é que eles iam dizer que eles foram testemunhas? Testemunhas vê. Então, um outro exemplo que a gente pode dar de que não existirá esse tomado, esse levado, a gente não deve entender esse tomado e levado de Mateus 24, 40 e 41 ao pé da letra. O erro de interpretação está em tomar o texto ao pé da letra, tomado, levado ao pé da letra. Aí nós vamos concluir que ele vai ser tomado no sentido de sumir, mas em momento nenhum, o verso 40 e o verso 41 diz que vai ser desaparecer, sumir, que vai ser secreto, que ninguém vai ver. E para nós darmos continuidade a essa abordagem, segunda vez, a gente percebe que o profeta Elias, ele é elevado ao céu. Mas novamente a Bíblia mostra que teve pessoas. Os próprios filhos dos profetas disseram para Eliseu: olha, tu sabes que hoje o Senhor vai tomar o teu Senhor da terra? Foi o que Eliseu disse: cale-se, eu também eu sei. E quem presenciou a subida de Eliseu ao céu, de Elias ao céu? Eliseu. Porque Eliseu ficou com a capa de Elias, mostrando novamente que não foi secreto. Não foi secreto. O verso 9 do capítulo 2 de 2 Reis diz assim: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Olha aí, a mesma expressão utilizada em Mateus 24, 40 e 41, tomado ou levado, não importa a versão, porque não atrapalha a interpretação. Aqui diz também tomado. Então Elias foi secreto para o céu? Foi de forma súbita, de repente? Ele sumiu, ele desapareceu sem que ninguém o tivesse visto? Qual foi a testemunha aqui? Os profetas sabiam que Elias ia ser tomado e Eliseu viu ele sendo tomado ao céu. Elias não foi para o céu de forma secreta. E aqui diz, ó: antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja a porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse, no caso Elias: coisa dura pediste. Se me vires, ó, quando for tomado, ó, de ti, quando for elevado às alturas, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Aconteceu que indo eles quem? Elias e Eliseu, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Quem era a testemunha aqui? Eliseu. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Então não foi secreto, Elias não sumiu, não desapareceu. Até porque Elias, quando ele aparece no capítulo 17 de Mateus, ele representa os vivos lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. Os vivos não desaparecerão. Lá a Bíblia diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Não é transformados num momento, num abrir e fechar de olhos para sumir, desaparecer de forma secreta, irmão. O que vai ser rápido, o que vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos, não é a subida, desaparecer de forma secreta para o céu, mas a mudança corpórea. O corpo mortal vai se revestir de imortalidade e o corpo corruptível em incorruptibilidade. É essa mudança que vai acontecer, rápida, súbita. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 e 54. Então, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal e que Deus te abençoe.